Graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa noite, tudo bem? Amados, hoje eu vou falar de visão, né? Visão para nós é fundamental, né? Às vezes só damos real valor à visão que a gente tem, depois que já não temos mais, né? Normalmente, pessoas que valorizam muito a visão são aquelas que um dia deixaram de enxergar. Mas como é muito comum, muito habitual, né? A gente abrir o olho e ver tudo, né? É, a gente muitas vezes nem dá valor, né? Dificilmente, obrigado Deus pela minha visão, mas é algo muito importante. Tão importante que sem visão é como se comparar com algo que a gente é muito limitado, ou seja, muito aprisionado, né? É como realmente se fosse trancafiado numa sala escura, né? Assim, sem, ou seja, né? Não podendo ver, né? As cores, né? Enfim, tudo que se pode ver com a visão, né? E hoje eu vou meditar a respeito disso, né? Claro, eu vou tratar a espiritualidade a respeito da visão, né? Claro que não é visão do olho, né? É visão do coração, né? Que também, se não temos, somos como prisioneiro, né? Tão ruim ou pior, tão ruim ou pior do que perder a visão física, né? Vou fazer uma meditação. Porque antes vou fazer uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua generosidade, Senhor. Glórias a ti, Deus. Que o teu propósito para nós é bom. Porque, Senhor, não tem nada que possa vir de ti que seja ruim. Talvez nós aqui que não conseguimos enxergar o teu propósito, a tua finalidade, Deus. Glórias a ti, nós te adoramos em verdade, Espírito, Senhor, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Muito obrigado que o teu propósito para com teus filhos é o melhor. Assim como tu mesmo menciona, olha esses pássaros, quando eles voam, cantam, estão livres, não estão trancafiados em uma gaiola. Assim eu quero essa vida para ti também, filhos meus. Quero que sejam livres, voando, cantando, felizes, contentes com a vida. Glórias a ti, Pai, que tu és um Pai de verdade, um Pai presente, que cuida, que quer o melhor para os seus filhos, Deus. Glórias a ti, Pai. Pai, venha falar conosco, venha falar conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Venha falar aquilo que tu quer que saibamos, que é de bom proveito para nós, porque tu se preocupa em tudo com teus filhos, ó Deus. Venha falar aquilo que tu vês, que é bom para nós nesse dia, Senhor, para a vida de muitos. Que eu aqui me diminua, que eu não venha falar o que eu acho, que eu quero, que eu penso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Deus. Que eu me abstenha de mim mesmo para que eu venha falar o que é da tua vontade, Senhor. Claro que para isso eu preciso do teu Santo Espírito, Deus. Porque se eu me deixar levar pela razão da minha mente, Senhor, eu estarei me enganando, enganando a muitos, mas, Senhor, eu clamo ao teu Santo Espírito que venha sobre mim, sobre nós, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui ouvindo, Senhor, orando conosco. Que teu Santo Espírito venha abundantemente, Senhor, e que se manifeste a tua glória, a tua vontade, o teu poder, que, Senhor, não pode vir nada de mal de ti. Talvez nós não saibamos ver, mas glórias a ti, Senhor. E envia teu Santo Espírito e manifesta a tua vontade, a tua glória, a tua majestade, Deus. É o que clamo a ti em nome de Jesus, Senhor. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Mas eu vou ler dois textos. O primeiro está lá em João 9. Do versículo 1 até o 12, né?
Cura de um cego de nascença. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele e os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Veja, gente, cego de nascença, né? Nasceu cego já. Espiritualmente, quem é esse? Todos nós. Ou você acha que todos nós nascemos já enxergando a verdade? Ou muitas vezes levando muitos anos para enxergar a verdade, né? Então, claro, né? Espiritualmente todos nós nascemos cegos de nascença. Por quê? Porque ainda não corremos nem o curso do rio, do primeiro, do segundo, do terceiro, nem não damos nada. Tipo assim, o Senhor nos fala: eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Às vezes levamos uma vida inteira para conversar com a vida, com a morte, e depois escolher a vida. E essa escolha, claro, advém de uma luz, de um caminho a ser percorrido, uma verdade. Sim, quando escolhemos essa escolha pela vida, aí sim passamos a ver, né? Até então somos como que cegos, somos como que pássaro prisionário, né? Pássaro aprisionado aqui, né? Vamos lá, eu vou dar continuidade aqui. Dando continuidade ao versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Gente, é bem certo o que ele falou? Sim. Enquanto ele está aqui, sim, a conversão. O que é ele? É o Espírito Santo. Enquanto está aqui, aproveitem, porque é a possibilidade de salvação. Mas uma vez que falou: olheiro, terminou-te um vaso de honra, pode apagar a luz, recolhe as ferramentas, bora descansar. Daí, quem tá, quem não tá, fica, né? E exatamente, gente, a gente brinca muito. A gente brinca, conta piada, dá risada, tira sarro, mas sabe que é muito sério isso. Talvez a coisa mais séria da sua vida você tenha brincado, né? Porque depois disso, gente, ou você pula de ponta no lago de fogo ou vai para a glória. É verdade, a Sagrada Escritura nos fala muito bem disso. Eu estou rasgando o verbo aqui para ser bem nítido para vocês, né? E eternamente, gente, eternamente, né? Quantos anos você tem? 100 anos? O que eternamente? Não é 1000, nem 1 milhão, nem 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Eternamente, infinito. Bora lá. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Untou. O que é untar? Ungiu. Com lama, né? Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns dizem: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama.
Só um instante. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me, estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Gente, você viu o que ele falou lá no versículo 7? Então disse ao cego: vá no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O que Jesus Cristo enviou depois de ser, enfim, disse que depois que fosse crucificado ele deixaria como auxiliador, ajudador, o Paráclito, né? Ele falou: olha, deixarei o Paráclito. Em outro contexto ele fala assim: olha, se receberes aquele que eu enviar, a mim recebereis. Se receberes a mim, receberás aquele que me enviou. Enfim, quem é? O Espírito Santo, Deus, né? Se receberes aquele que enviar, o Espírito Santo, receberás a mim, Jesus Cristo. Se receberes a mim, Jesus Cristo, receberás aquele que me enviou, Deus, né? Então, o que significa esse tanque? O que tinha lá? Água. Um símbolo do Espírito Santo? Água. Então, o que temos que fazer então? Se banhar no tanque. Que tanque é esse? É um tanque físico em algum lugar? Não. É espiritual. Espírito Santo. É Espírito. Mas como que eu faço então? Peça perdão para Deus. Se arrependa. Perdoe aqueles que te ofendam. Faça o bem. Pronto, você vai estar apto para receber o Espírito Santo. Claro, é bom pedir, sim. Muito bom. Assim como Jesus Cristo fala como devemos orar. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus no secreto do seu coração. Lá o Espírito Santo vai falar com você, né? E outro contexto que eu acho muito legal, que ele ungiu os olhos desse cego com lama. Você sabe que tem uma passagem que fala muito bem a respeito disso, né? Ou seja, lama me lembra um ambiente no qual os porcos vivem, né? Os porcos gostam de lama, né? E tem um texto que fala disso. Eu vou ler, né? Está lá em Lucas 15, do versículo 11 em diante. Parábola do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos, né? Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
Veja, arrumando-se, né? Lá, naquele contexto, Jesus passou lama nos olhos e falou, vai lá tomar banho, vai lá se arrumar, vai lá tirar essas lamas dos olhos. Nesse contexto, você viu que ele estava na lama, nem a comida, né? E você viu aqui, ó, versículo 17, quando ele já não tinha mais nada, ou seja, ali ele desejava alimentar, 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, então, caindo em si, opa, sabe que ele começou a enxergar então? Né? Da mesma forma como ele passou lama nos olhos lá, para que pudesse vir a enxergar, né? Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar. O que é isso? Vou me arrumar naquele contexto lá? Vai lá, filho, vai lá, você está com o olho sujo de lama, vai lá lavar seus olhos, né? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, caiu a ficha, hein? O que significa isso? Conversão. O que significa conversão? Você vai indo devagarzinho, para. Gira o volante 180 graus e volta. É isso que ele fez, né? E para isso, gente, você acha que gente sem Espírito Santo faz conversão? Não, mas de jeito nenhum. Até porque essa Escritura nos fala que para o homem isso é impossível. A salvação é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível, né? Então, gente, o que aconteceu nesse cenário aqui? Se não foi o mover do Espírito Santo, então, o que precisa, cego, para você ter uma experiência com o Espírito Santo? Está na lama. Exatamente, gente. Quando a gente está na bonança, a gente fala, lá, Espírito Santo, você não me pega. Tipo assim, não está nem aí para o Espírito Santo. Quando a gente está na lama, e a gente precisa o quê? Pedir ajuda? Ficar humilde? Ah, sim, daí sim. Por quê? Deus gosta dos humildes. Ele revela face para os humildes. Então, se eu estou orgulhoso, Deus vai me arrebentar. É Deus mesmo. Ele fala, o inimigo fala para Deus, tá vendo esse filho teu, como é que ele tá? Né? Você vai deixar ele assim? Fala, tá bom, pode ir lá. Pode dar uma chinelada nele lá. Daí vem o inimigo seu, você é tudo orgulhoso, né? Daí te moe, deixa você na lama, né? Humilde, né? Do jeito que Deus gosta para encontrar você, humilde, pedindo ajuda. Daí sim, né? Isso nada mais é que uma experiência com o Espírito Santo, quando você está na lama. E não se engane, gente, não se engane. Se você estiver na bonança, dificilmente, você tem uma experiência como essa, quando você está na lama. Que está só você e Deus. Que todo mundo rapou fora já. Daí você pede ajuda para Deus, aí que ele gosta, né? Vou continuar o texto aqui. Tá. Versículo 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou. E beijou. Veja, eu acho muito interessante essa cena. Sabe por quê? Tá, já fazia muito tempo, gente. Creio que anos, né, que ele já tinha saído. E de repente ele vindo de longe,
o pai dele o avistou. Tá, mas como é que ele sabia que estava voltando? Será que alguém avisou ele? Aqui não fala nada. Quer dizer então? Eu creio, assim como Deus falou, filho, vai buscar todos aqueles que eu te confiei. Tá só esperando. Então quer dizer o quê? O pai dele estava esperando esse tempo todo o filho dele voltar. Às vezes espera 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas ele não desiste. Por quê? Todos que é filho de Deus pode estar na lama, vai voltar para Deus. Se for filho de Deus, predestinado para Deus, vai voltar. Não importa onde está. Porque assim, Cristo não está focado em entregar a vida dele para cumprir essa missão que o pai dele designou. Ele falou, eu vim buscar todos aqueles que o pai me confiou e vai, e foi. Foi mesmo. Então, e o filho, voltando lá, versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, vejam como é que é esse Deus bondoso, misericordioso, né? O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Você viu que ele nem respondeu. Ele nem respondeu o filho. O filho falou, pai, perdoa-me, né? Pequei contra o céu, contra ti. Você viu que ele nem estava preocupado com isso. Passou. O pai é misericordioso. Você viu? Ele nem falou, cara, filho, nem deu corda para aquela cena, né, do filho se humilhando lá, né? Claro que é muito bom a gente se humilhar, mas Deus quer o quê? Nós de volta. Não importa o que fez, né? Ó, ele falou, tá. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai nem falou para ele. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo, uma nova aliança. Agora é filho mesmo. Antes era filho da transgressão, agora é filho de Deus. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Gente, você sabe que quando ele fala assim, olha, traga a melhor roupa. Melhor roupa é segurança. As vestimentas, né? Conforto, aquece, protege. Me diga, espiritualmente, qual é a melhor roupa se não o Espírito Santo? Né? Qual a melhor roupa? Uma vez que Jesus é quem enviou o Espírito Santo. E ele falou, olha, se vocês receberem aquele que eu enviar, a mim recebereis. Me fala se tem melhor roupa que Jesus. Não. Então, de fato, gente, a melhor roupa é o Espírito Santo. Quando ele fala, Paulo, a minha graça te basta. Pronto, acabou. É tudo que de bom você pode ter na tua vida é o Espírito Santo. Vistam nele. Ponham um anel no dedo. Oh, agora você é meu filho, aliança nova. Agora sim. Sandálias nos pés. Para quê? Rapaz, ninguém te derruba agora não. É Salmo 91 na veia. Ninguém te derruba. Por quê? Os anjos vão estar... Ó, 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, 1 quilômetro para todo lado, protegendo você, né? Para que nenhuma pedra te derrube. Tá. Trago e mate o bezerro gordo, aquele que era destinado para a festa, para a glória. Inclusive, gente, esse bezerro gordo, sabe a oferta que Abel deu para Deus, que agradou tanto a Deus? Era a parte gorda das primícias. Claro, Deus recebeu com tanto carinho que deixou guardado para a glória, né? Para a festa do dia D da glória,
né? Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. O que é reviver? É ter vida e vida em abundância. O que significa isso? Ter muito dinheiro? Não. Está falando de vida, não está falando de dinheiro. É vida no corpo, na alma e no espírito, né? Ter vida no espírito é o teu Espírito Santo morando em você, né? Antes disso, se somos induzidos pela carne, é morto. É como que zumbi andando na rua. É como uma pedra emudecida parada no meio do caminho. Se ninguém pegar e jogar, não faz nada. Estava perdido e foi achado. Vamos comemorar e festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música das danças. Ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E na verdade, gente, esse é o final da história desse plano aqui que a gente está, sabe? Muito parecido com aquela história do jovem rico. Senhor, eu já faço isso desde há muito tempo. Cumpro todos os mandamentos. Olha como eu sou bonzinho. Tá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ou seja, a única coisa que ele não era misericordioso, né? E, gente, você sabe que os mandamentos é da lei, né? Mas tem uma lei ainda superior à lei, né? Ou seja, dos profetas, né? Muito superior, que se não cumprir não adianta nada em cumprir todas as leis. Qual é? A misericórdia, né? E na verdade, gente, tratando-se de igreja de Cristo que somos, cristãos, eu creio que é o único mandamento dele, né? Até ele falou: olha, gente, eu não vim abolir os mandamentos de Moisés, não, eu vim para fazer cumpri-lo, né? E como que eu vou fazer para vocês cumprirem? Eu vou dar um novo mandamento para vocês: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que ele nos amou? Foi traído, cuspido, vendido por 30 moedas de prata, coroa de espinhos na cabeça, cana para ridicularizar a imagem de rei, dilacerar o corpo dele com árvores de tortura, fincava cravo, voava carne, rasgava carne, voava sangue e doeu muito. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé, né? Tomou vinagre. Ele falou, até ele ficou quietinho. Imagina. Você sabe que os bandidos lá quem era crucificado, cuspia fogo de xingar. E Cristo ficou quietinho. Eles ficaram até assustados, mas esse cara é mudo, não. Ficou quietinho em correspondência com Isaías, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Depois tá. Ele abriu a boca para falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, tem que amar assim? Essa é a lei. Essa é a lei de Jesus, a misericórdia. Quer dizer o que então? É o maior mandamento. Se eu não cumpro com o maior mandamento, gente, estou cometendo o maior pecado. Mas não é. Ele não resumiu os dois principais mandamentos num só? Então é um grande mandamento. Ele falou: realmente, esses dois mandamentos são mais importantes, mas vou dar um para vocês cumprirem isso aí. E resumiu esses dois num só.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sofrendo horrores, depois falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amar igual ele fez. Então, de fato, gente, pode até que esse irmão mais velho tenha cumprido todos os mandamentos aí da lei, mas não teve misericórdia. Não foi para a festa, não adiantou nada. Isso diz o quê? Né? Enfim, resumidamente, né, era o mais velho, né, era o primeiro que chegou. Os primeiros serão os últimos. Não vai entrar na glória. Os últimos serão primeiros. Ou seja, o segundo irmão que veio na casa foi para a glória, né? E essa é a razão de Deus, tá, gente? Resumidamente, né, eu vim falando e comentando essa passagem, né? E é isso que eu tenho para falar. Deus é misericórdia. Deus perdoa tudo. Pode estar na lama. Perdoa. Né? Basta a gente querer se arrumar, se arrepender. Claro, nisso já há um trabalho do Espírito Santo. Primeiro nos deixando na lama, né? Porque é permissão de Deus você estar na lama. Porque Deus tem propósito para aquilo. Para um dia você chegar com quietinho, papai, né? Pequei contra o céu e contra ti. Me ajuda. Oh, agora você está humilde. Agora você está falando a minha língua, Deus vai falar para você. Tá bom, vamos papear aqui, né? E Deus quer isso. Que sejamos misericordiosos também. Assim como Ele é misericordioso. Independente do que fez, do que passou, Ele passa a régua. Você pediu perdão, é branco, mais branco do que a neve, né? Passa a régua nos pecados, já era, né? Enfim, não tem nada que Deus não pode perdoar. Deus não pode perdoar se você não pedir perdão para Ele, se você não arrepender. Daí não pode mesmo. É blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas se você se arrepender, se você pedir perdão, querer se arrumar, prato cheio para Deus entrar dentro de você e consertar essa vida e te fazer um ser vivente, um ser vivo, vivificado, né? E já não é mais mendigo nem zumbi, agora é um ser vivo, um filho de Deus, como se estivesse voando que nem os pássaros, de livre. Até então era aprisionado, né? Cego, né? Mas uma vez perdoado, consertado com Deus, arrumado, é mais branco do que a neve, tá? E, gente, não se engana, gente. O tempo está findando. Não queira mergulhar mais na lama do que está, não. Analisa a sua vida aí, vê se não cai a ficha, né? E pede perdão para Deus e decide se arrumar, gente, porque depois não tem volta. Depois que a luz partiu desse mundo aqui, depois que ele fala, tá bom, já tá bom essa quantidade de vasos aqui, bora descansar, olha, já tá tarde já, né? Quem foi, quem ficou vai ficar. É isso aí. Deus abençoe todos. Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos porque Tu és bom. Sempre foste bom e sempre serás muito bom, Deus. Não há nada que vem de Ti que pode ser ruim, até a lama, Senhor, porque se não for a lama, Senhor, se a gente não tiver nem comendo as alfarrobas dos porcos, comendo lavagem de porco, Senhor, como que a gente vai para Ti, Senhor? É a coisa mais importante que tem a gente ir para Ti, Senhor, do que ficar aqui nesse lugar aqui que vai queimar tudo, Senhor. Não digo lugar físico, não, é espiritual. Se a gente não for com o Senhor, é lá onde está queimando fogo e enxofre, certamente. O que significa isso? Não sei como é que vai ser, mas não vou gostar de estar lá, não. Não vai ter ar-condicionado, né, galerinha do ar-condicionado? Não vai ter ar-condicionado, né? E te garanto, eu creio que até aquele que engole um pote de pimenta malagueta vai pedir água nessa sauna. Por quê? É só entender o que é um lago pegando fogo.
E a pessoa mergulhando lá, já a resposta está nítida. Então o ardor é semelhante a isso. Mas tá, tem muita gente dando risada, brincando. Ado, cada um no seu quadrado, ema, cada um com seus problemas. Não estou falando da individualidade disso. Estou falando o que a pessoa tem para ela, escolhe para ela e quer para ela. Quem quer o outro que vai tirar da cabeça dela? Tá bom, né? Enfim, resumidamente, ação, reação, né? Se você não agir misericordiamente, a reação também não vai ter misericórdia. Porque a misericórdia é para com os misericordiosos. Terá sido considerada misericórdia para com os misericordiosos. O que significa isso? Às vezes, quando a pessoa decide se arrumar, ela tem misericórdia dela. Sabe? Ela não quer queimar no fogo, no lago onde está queimando fogo e enxofre. Né? Pô, eu tenho misericórdia de mim. Eu tenho pena de mim de eu ver lá queimando no lago onde está queimando fogo e enxofre. Se você quer cair a ficha, põe a mão lá no fogão, lá, vê se bom. Fica lá um dia. Tá certo que a eternidade não é um dia. Tá. Se para isso precisar cair a ficha, isso é muito bom, gente. É muito bom. Porque, gente, não é brincadeira. Né? Glórias a ti, Senhor. Que até, Senhor, nessa disciplina árdua de deixar a gente comendo lavagem, Tu és bom porque isso nos faz voltar para Ti, Senhor. Glórias a Ti, nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque és bom em tudo o que faz, Senhor, até mesmo em coisas dolorosas a nós, é o Pai disciplinando os seus filhos, porque sim, Tu não vai deixar um filho seu para trás, Tu vai levar todos, e muitas vezes o puxão de orelha tem que ser durante muito tempo, e muito duro, porque tem muita gente cabeça dura, Senhor. Glórias a Ti, porque Tu és bom em tudo que faz, Deus. Pai, tem compaixão, Senhor. Tem compaixão dos Teus filhos que estão na lama. Em testemunho, Senhor, que Cristo veio buscar todos aqueles que o Senhor me confiou a Ele. Todos, Senhor, todos. Em testemunho, ó Deus, de que Cristo viria da mesma forma como foi, através do Espírito Santo. Em testemunho, ó Deus, que sem o Espírito Santo a gente não é convertido. Em testemunho, ó Deus, que haveria um grande derramar do Espírito Santo, e seria muito breve esse derramar do Espírito Santo, mas seria o maior de todos, para que Cristo possa levar todos os seus, Senhor. Assim, Deus, em testemunho que muitos dos teus filhos, Senhor, estão na lama ainda. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, Senhor, que haja um grande derramar do Teu Santo Espírito, Senhor. Há um derramar abundante do Teu Santo Espírito, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha cumprir a missão de Jesus, que é levar todos os seus para Ti, Senhor. Porque é preciso o Teu Santo Espírito, Senhor, porque nós aqui não podemos fazer nada nem por nós, Senhor. Somente o Teu Santo Espírito pode fazer esse mover, Senhor. Que se mova o céu e a terra, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha em glória, em majestade, em poder e venha em abundância, Senhor. Fazer aquilo que é da Tua vontade, Deus. Que Teu Santo Espírito venha como um fogo consumidor, Senhor. Consumir o que é mal dentro de nós, Senhor. Um fogo purificador por nos purificar, para nos converter, nos ajudar a mudar de vida, Senhor. Um fogo abrasador, Senhor, abrasar nosso coração, Senhor, por amor a Ti, ó Deus. Pela misericórdia, venha como um vento impetuoso, Senhor, ventando, enfim, tudo aquilo que é mal, que foi queimado pelo fogo consumidor, seja levado pelo vento do vento impetuoso, Senhor, que venha com uma brisa suave a trazer refrigério, aquele que decidir voltar para Ti, ó Deus, trazer paz,
que venha como um rio impetuoso, Senhor, sim, nos lavar, Senhor, assim como esse foi lavar no tanque de Siloé, venha nos lavar, limpar de toda impureza, Senhor, de todo o resquício da vida velha, que teu Santo Espírito venha, sim, Senhor, fazer isso, que venha como um bálsamo de vida, Senhor, curar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas machucaduras, as nossas doenças que adquirimos em toda a nossa vida, a nossa cegueira espiritual, Deus. Venha como a luz da verdade revelar o que é exatamente da tua vontade, Deus. Que Cristo venha como a luz da verdade revelar o que é da tua vontade, revelar a tua verdade, Deus. Que venha como a estrela da manhã, Senhor, se cumprir a promessa que tanto esperamos, Senhor. Venha com teu Santo Espírito trazer esperança para muitos, Senhor, mudar a vida de muitos, Deus. Venha como o sol da justiça. Sim, qual a justiça de Deus? A misericórdia. Que Cristo venha trazer misericórdia, venha trazer luz na vida daqueles que estão caídos na lama, Deus. E seja feito tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Porque tu sempre foste bom, és bom e sempre serás muito bom, ó Deus. Glórias a ti, Senhor. Nós te adoramos em verdade, Espírito, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, ó Deus. Amados, em testemunho, Romanos 8,26, que diz que o Espírito Santo ora como gemidos inexprimíveis, né? A gente não entende. E na verdade, ora quando a gente não sabe como pedir. Eu não sei quem está orando com a gente, portanto não sei a necessidade de cada qual. Eu orei de forma universal, geral, para todos. Mas cada qual tem a sua necessidade específica, particular. Assim, clama ao Espírito Santo que venha orar em mim, irei orar em gemidos inexpressíveis por você. O Espírito Santo te conhece, sabe tudo de você. Quem é o Espírito Santo? É Deus, aquele que planejou toda a tua vida, colocou você no ventre da tua mãe. E no dia mais difícil da tua vida só estava Ele lá. Porque se não fosse Ele, você não estava aqui hoje. Você tinha desistido dessa vida. Mas por causa que Ele, Espírito Santo, enxugou tuas lágrimas para te trazer aqui para Deus, sim, foi Ele. Então eu clamo a Ele que venha orar por você, venha orar em mim por você. Em nome de Jesus. So high alante dore mon dai calorish nanki duri niola toy amigos like tenne cantanta tai loriush no god nengenos nyai luri dore tailus tet nagure no taisla dore joy ni no there was all liolinga merura nagan to do nara terakirosla milan tolat na caloric terrorism wala magut na yon tai tuisha na nirholat yes is urminut nagatolat joyre orminu kayo sinonimeno hanoterot nerastek. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Boa noite, com Deus.